A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. A ressurreição foi por você. Paulo diz em Romanos capítulo 4, verso 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Houve uma grande troca na cruz. Jesus levou os seus pecados para te perdoar. Ele levou as tuas enfermidades para te curar. Ele levou a sua pobreza para te enriquecer. E Jesus ressuscitou para fazê-lo justo. A justiça é um dom liberado para que você, quando Jesus ressuscitou, muito mais que perdoados. Deus não apenas perdoou os seus pecados, Ele os justificou. Se fôssemos apenas perdoados, isso nos colocaria num relacionamento neutro com Deus. Ele não nos culparia, porém não teríamos acesso à sua mesa de graça. Eu posso perdoar alguém, mas não ter amizade com ele. Deus nos perdoou e nos justificou para termos acesso com a sua intimidade. Pastor, o que é justificação? A justiça de Deus é aquilo que Ele é. Deus mesmo é a referência de alguém justo. Ele é absolutamente santo, completamente justo e poderoso. Quando Deus lhe dá a justiça, Ele lhe dá o seu próprio padrão de vida. Podemos definir que justificação é o ato de Deus aprovar você de acordo com o seu padrão de justiça, que é Cristo. Paulo menciona dois trabalhadores em Romanos capítulo 4, verso 4 e 5. Um teve favor e outro não. Qual é a razão? É porque o favor é dado pela fé na justificação. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que o justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Você obtém o favor quando não tem méritos, mas confia na obra consumada de Cristo. Ser justo é uma questão de natureza e não de conduta. Você é justo porque nasceu de novo como justo em Cristo. Imagine um assassino que tem os seus pecados perdoados. Ele foi perdoado da condenação, todavia continua sendo um assassino. Mas se por um milagre pudesse nascer de novo, então ele não seria mais um assassino. Você era pecador, seus pecados foram perdoados. Você nasceu de novo recebendo a justiça de Cristo. Agora você é justo como Jesus. As três pessoas mais justas da terra. Entender a justificação é algo poderoso e transformador na sua vida. Na Bíblia existem três pessoas perfeitas, justas de natureza. A primeira foi Adão antes do pecado. A segunda, Jesus Cristo. E a terceira, você, após o novo nascimento. Você é tão justo como Jesus. Isso é receber o dom da justiça. Você não será mais justo do que é agora, nem mesmo nos céus. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos se tornou parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Sua justiça não pode variar, porque ela é Cristo, e Cristo não varia. Não importa o que você faça, a sua justiça não varia, nem o pecado tira você da posição de justiça, porque ela é Cristo. Sua justiça não é dada pelo seu comportamento, mas pelo seu posicionamento em Cristo. Você é o que Ele é. As maravilhas da fé na justificação em Cristo. A primeira coisa, você tem paz com Deus. Deus está em paz com você. Se a paz dependesse do nosso comportamento, estaríamos com muitos problemas.
Quando eu me comportasse dentro dos padrões que julgaria ser santo, estaria em paz. Fora disso, estaria condenado. Quando eu tenho paz com Deus, eu tenho paz comigo e paz com os outros. Em Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo escreve: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você compreende que foi justificado pela ressurreição de Cristo, não há lugar para medo da condenação e nem da culpa. Você entenderá que a sua relação com Deus nunca mais estará ameaçada, pois você tem paz com Deus. A menor confusão a esse respeito te levará a viver com medo do castigo e da rejeição da parte de Deus, para que você possa errar. Se Deus afirma que está em paz com você, com base na justificação, que direito você tem de não estar em paz com Deus? Duvidar disso é declarar que os seus próprios padrões são superiores aos de Deus. Isso é negligenciar a graça, é ofender a Deus, é depreciar o sacrifício de Jesus Cristo. Como alguém pode criar a sua própria justiça diante de Deus e rejeitar a justiça de Cristo? Uma posição firme na graça. A segunda maravilha da fé na justificação é o acesso à graça. Em Romanos capítulo 5, verso 1 e 2 diz: justificados, pois, mediante a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. A graça significa tudo aquilo que Deus determinou para nos dar e fazer por nós completamente à parte de qualquer mérito nosso. Se pudermos merecer de algum modo, já não pode ser oferecido como graça. Estamos firmes na graça. Isso significa que Deus não pode nos tratar de maneira senão segundo a graça. Ouça bem, jamais haverá ocasião em nossa vida em que Deus venha exigir que mereçamos ou conquistamos qualquer bênção ou favor da sua parte. Tal entendimento nos leva a andar de cabeça erguida, com júbilo no coração e louvor nos lábios. Gabar-se na esperança e na tribulação. No verso 2, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. No verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Você se gaba no seu time, no seu desempenho, na sua excelência? Nós devemos nos gabar em Cristo, na declaração que somos justos em Cristo Jesus. Quando você crê na justificação pela fé, você sabe que os problemas servem para manifestar a realidade do poder de Deus na sua vida. Os problemas e adversidades estão operando a seu favor. Eles estão tornando você numa pessoa mais estável, segura, íntegra e que não desiste. E muito mais, você terá experiências com Deus no meio deles e ainda, seu futuro revelado na esperança nunca será frustrado. Os problemas são agentes de aperfeiçoamento. Você pode se gabar de Cristo no meio da tempestade da vida. Ele justificou você com um poder maior de Deus, a ressurreição. Esse poder está operando em você para te dar coisas maiores do que você pensa e tem perdido. Muitas pessoas são constantes somente quando tudo está bem. Basta uma tribulação para desistir do propósito de Deus. A tribulação tem o propósito de nos tirar da constituição de barro, ou seja, em Adão, para a constituição da rocha, em Cristo. Nos tornamos frutíferos, mais abençoados e mais abençoadores. Quando estiver sendo sacudido pelas ondas do mar no meio da tempestade, lembre-se que Deus está em paz com você. Ele está satisfeito com você, porque você é justo diante dele em Cristo. Lembre-se que você está firme na graça. Você não precisa fazer nada além de crer. Não existe nada errado, apenas é um momento de fortalecer a sua fé. Conhecemos a Deus pela revelação na palavra e pelas próprias provações da fé. Quando perseveramos,
ganhamos experiência com Deus. Somos amadurecidos mais um pouco. Você não pode obter experiência com Deus sem tribulação. Tal experiência é com o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Foi o que Paulo experimentou quando disse: portanto, me alegrarei nas fraquezas, nas impossibilidades, pois que quando sou fraco, então eu sou forte. A experiência produz esperança. A esperança é aquele sonho em meu coração, é o desejo, é a visão dada por Deus para a minha vida. É que o alvo que tanto almejo e espero. A esperança é que nesse ano verei coisas grandes da parte de Deus na minha casa. A esperança é que a minha casa será salva. A esperança é que eu verei a igreja avançando e conquistando essa cidade. A esperança me motiva e me impulsiona a minha alegria. Posso me alegrar quando eu penso, imagino e pela fé confio que o melhor favor de Deus se manifestará a meu favor. Reinar em vida. A quarta maravilha da fé na justificação é que você reinará em vida. Em Romanos 5,17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom de justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Deus o abençoa não porque você é bom, mas porque Ele é bom. A graça está baseada na bondade de Deus para com você e não no seu próprio desempenho. A graça é o favor imerecido de Deus. Ela não é um prêmio por quanto você é fiel. Se a graça fosse um prêmio, ela seria favor merecido. Essa, na verdade, é uma grande diferença entre a velha e a nova aliança. A velha aliança é baseada na lei. A lei é o favor merecido. Quando você obedece perfeitamente os mandamentos, então você é abençoado. Mas a graça é o favor imerecido. O Senhor Jesus obedeceu perfeitamente. Você é abençoado quando crê nele. Reinar em vida é o propósito de Deus para você. Ao crer na justificação, você dá acesso ao banquete da graça. Em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Pai, obrigado por essa revelação. Obrigado por essa palavra poderosa. Que ao ouvir essa palavra, ao ouvir essa mensagem, todos os irmãos tenham os olhos abertos e saibam que a ressurreição foi por nós. Obrigado, Senhor. Graças eu te dou por esse canal, pelo privilégio de ministrar a tua palavra mesmo à distância. Eu tenho certeza que pessoas nessa hora estão tendo seus olhos abertos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã que me ouve através do canal do YouTube, você que foi abençoado com essa mensagem, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas tenham revelação da graça, tenham revelação que a ressurreição foi por você. Se você foi abençoado, deseja ser um mantenedor, um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix que você pode fazer uma oferta generosa. Sempre lembrando que tudo que você semear, você vai colher, não da mesma maneira e da mesma forma. Deus vai multiplicar a sua semente, porque Ele tem prazer, Ele quer ver o seu reino estabelecido. Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém?